Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a função administrativa do Superior Tribunal de Justiça. Quando pensamos em Superior Tribunal de Justiça, a primeira coisa que vem à mente é julgar processos e uniformizar a interpretação das leis federais. Mas existe um lado desconhecido que é igualmente importante, o lado do administrativo. Hoje eu vou explicar o que é essa função administrativa do Superior Tribunal de Justiça, por que ela é importante e como até a inteligência artificial está sendo inserida nesse meio. Nesse vídeo, a gente vai passar por 4 importantes tópicos, sendo o primeiro, o que é a função administrativa em termos simples, o segundo, como o Poder Judiciário exerce essa função no geral, terceiro, como isso se aplica ao STJ, e por último, vou fazer perguntas para os servidores do Superior Tribunal de Justiça para entender, inclusive, como a inteligência artificial é aplicada dentro do tribunal. Vamos lá? Antes de falar sobre a função administrativa do tribunal em si, eu vou falar um pouco sobre como é a composição do Superior Tribunal de Justiça. O STJ é composto por 33 ministros, nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal, escolhidos entre magistrados, advogados, funcionários do Ministério Público e juristas notórios de saber jurídico. Sua estrutura se organiza em 3 seções, especializadas em direito público, direito privado e direito penal, além da Corte Especial, que reúne 15 dos ministros mais antigos. O tribunal é presidido por um ministro, auxiliado pela vice-presidência e pelas secretarias do tribunal. O atual ministro-presidente é o Herman Benjamin e o vice-presidente é o Luiz Felipe Salomão, e eles estão no biênio 2024-2026. E voltando para as secretarias do tribunal que auxiliam o presidente na organização dele, a gente tem algumas secretarias, como a área de gestão de pessoas, de orçamento, de comunicação, de tecnologia da informação e de apoio jurisdicional. Antes de falar do STJ, a gente precisa entender o conceito. Quando a gente ouve a palavra tribunal, a gente já pensa em julgamento, mas um tribunal não vive só de julgamentos. Ele é uma grande instituição que precisa ser gerida, organizada e mantida. E a função administrativa é exatamente isso, as funções que o tribunal precisa ter para que ele funcione no dia a dia. Estamos falando de gerir servidores, organizar orçamentos milionários, cuidar de tecnologias que processam muitas páginas de processos digitais, organizar prédios, segurança, limpeza, transporte, comunicação e o treinamento de pessoas. Tudo isso é a função administrativa. Se a administração não funciona, o julgamento também não vai funcionar. É como tentar jogar uma partida de futebol sem árbitro, sem estádio, sem iluminação. É invisível, mas é extremamente necessário. No Brasil, todos os tribunais exercem essa função administrativa, não só o STJ. E ela se manifesta de várias formas, como, por exemplo, a Secretaria de Gestão de Pessoas, as corregedorias que fiscalizam os procedimentos, as escolas de magistratura que formalizam e atualizam os juízes do Brasil, e o Departamento de Tecnologia, que garante a tramitação eletrônica dos processos. Essas atividades exigem autonomia financeira e administrativa, que a Constituição admite e garante ao tribunal. Isso significa que os tribunais podem elaborar seus próprios orçamentos sem estar totalmente atrelado ao executivo para tomar cada uma das suas decisões internas. Em resumo, o judiciário não é apenas um poder que julga. Ele também administra, se organiza e planeja para conseguir entregar justiça de qualidade aos seus cidadãos. Chegando agora, finalmente, ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal. Mas, além da função jurisdicional, ele também exerce uma função administrativa muito importante e que impacta muito no cenário nacional. Por exemplo, o STJ participa da administração da Justiça Federal por meio do Conselho de Justiça Federal. Esse conselho define diretrizes, distribui orçamento e coordena políticas para todos os tribunais do país. Outro exemplo é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que funciona no STJ e organiza cursos e treinamentos obrigatórios para os juízes federais. Isso significa que o STJ não cuida só da sua própria estrutura, mas também influencia na qualidade da magistratura do Brasil. Além disso, o regimento interno do STJ dedica uma parte inteira à organização dos serviços administrativos do tribunal. Lá estão descritas as secretarias, os gabinetes e as rotinas que vão auxiliar no trabalho dos ministros. Ou seja, quando a gente fala de função administrativa do STJ, a gente fala não só do impacto que tem na vida do dia a dia dos trabalhadores que estão ali, mas de todo o Brasil. Para que tudo isso funcione, o STJ conta com uma estrutura bem complexa. Existem secretarias dedicadas a áreas específicas, como gestão de pessoas, tecnologia da informação, comunicação social, segurança, orçamento e finanças. Cada secretaria tem equipes técnicas e gestores que planejam e executam as políticas internas daquele setor.
Algo muito interessante é que o organograma interno do STJ já prevê uma assessoria de inteligência artificial. Isso mostra que o STJ está atento às inovações sociais e se preocupa em estruturar de forma responsável o uso dessas novas tecnologias dentro da sua própria administração. Ou seja, não é só um tribunal que julga de forma moderna, ele também administra de forma moderna. Um bom exemplo prático da função administrativa do STJ é quando o tribunal tenta implantar uma nova tecnologia dentro do seu sistema. Não basta comprar o software. É preciso abrir uma licitação, contratar uma empresa, treinar os servidores, adaptar os fluxos de trabalho e acompanhar o impacto desse sistema no dia a dia dos servidores. Tudo isso é planejado e conduzido pelas áreas administrativas, podendo elas, inclusive, conversar entre si para melhorar o dia a dia dos servidores. E o mesmo vale para a questão de orçamento. Decidir onde investir aquele dinheiro, se em tecnologia, se em infraestrutura ou capacitação, é uma escolha administrativa que define a eficiência do tribunal nos próximos anos. Esses bastidores, embora bem discretos, têm efeito direto na qualidade da justiça que é entregue ao cidadão. Agora, para trazer esse tema ainda mais para a prática, eu vou convidar a Fabiana Bitz, que é secretária de Orçamento do STJ, para falar um pouquinho mais sobre a rotina dela dentro do tribunal para a gente. Agora a gente vai entrevistar uma servidora do Superior Tribunal de Justiça para falar um pouquinho mais sobre a dinâmica dentro do STJ. Eu vou pedir para que ela se apresente e explique um pouco mais sobre as funções que ela tem dentro do tribunal. Olá a todos, meu nome é Fabiana, eu sou servidora do Superior Tribunal de Justiça há 25 anos e trabalho na área de orçamento e finanças do tribunal. Fala um pouquinho mais para a gente sobre as responsabilidades que você tem dentro do tribunal. Bom, entre as principais responsabilidades da secretaria que eu gerencio hoje estão a alocação do orçamento nas atividades principais do tribunal para que se atinja o objetivo final, que é o processo julgado. Então, hoje, a proposta orçamentária do tribunal ela é toda elaborada com a integração de todas as unidades, participação de todos, para que o objetivo final seja atingido, que é o maior número de processos julgados possível dentro daquela corte. Fazendo uma pergunta um pouco mais específica, eu gostaria de saber como que a tecnologia tem ajudado na sua rotina administrativa. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, assim como vários órgãos do governo, passa por uma escassez de servidor, né? Então, a tecnologia ela vem ser um braço muito importante de todas as unidades do tribunal, otimizando os processos de trabalho e facilitando muito e diminuindo a sobrecarga de serviço para os servidores. A próxima pergunta é sobre inteligência artificial. A gente queria saber como que o STJ está se adaptando a essa nova tecnologia que está tão presente na nossa sociedade. Na minha secretaria especificamente, a gente ainda não tem a inteligência artificial atuando, mas já estou na fila, existe uma demanda muito grande para isso. Hoje, a assessoria de inteligência artificial do tribunal, que foi criada nessa atual gestão, ela está voltada toda para o processo final, o processo julgado dentro do tribunal, para otimizar vários processos repetitivos e, assim, aumentar o volume de processos julgados ou diminuir o trâmite dos processos internamente. Então, hoje a gente tem várias tecnologias lá dentro já funcionando. De cor eu não vou saber, mas você fazendo uma pesquisa, você consegue identificar que a inteligência artificial está atuando muito hoje já no processo julgado. Agora, explica um pouco mais para a gente sobre o Laboratório de Inovação que o STJ aplicou recentemente no seu dia a dia. O Escritório de Inovação ele foi inaugurado em 2024, dentro do Superior Tribunal de Justiça, e ele vem trazendo para os servidores, né, problemas que existem dentro da casa, onde todos podem participar e contribuir para soluções. O STJ Lab ele traz não só soluções, né, problemas, com o objetivo de criar soluções para problemas antigos que já existem, mas também fazer outras parcerias com os outros órgãos, fazendo trocas de conhecimento, de inovação e tudo o que for possível. E, por último, eu gostaria de saber se existe a preocupação dentro do tribunal com os riscos da IA e como que o tribunal vai lidar com esse tipo de perigo envolvendo a inteligência artificial. O tribunal ele está preocupado com isso, né, e com toda forma de ataque que existe na área da tecnologia. Então, existe uma área de segurança dentro do tribunal, onde tudo que é feito tem que estar em consonância com a resolução de segurança institucional do órgão, né? Então, a área de tecnologia da informação ela está sempre atenta e preparada para evitar qualquer perigo e qualquer invasão nesse sentido. É isso, muito obrigada, Fabiana. A gente agradece a sua presença aqui nesse vídeo.
Por nada. Tudo que a gente viu até aqui mostra que a função administrativa é um motor silencioso da justiça brasileira. No caso do STJ, ela vai além do tribunal em si. Ela influencia toda a Justiça Federal e prepara o judiciário para os desafios do futuro. E já que a gente falou tanto aqui de inteligência artificial, eu termino com uma pergunta sobre isso para você. Até que ponto a inteligência artificial deve ser usada para tomar decisões administrativas dentro da justiça? E quem deve definir os limites do uso dessa inteligência artificial? E é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Tchau!